Meus irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do verso 5º, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5º. Quando formos, então, orar, eu chamarei as crianças à frente, por enquanto elas podem acompanhar a leitura com seus pais. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5º. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós podemos ler juntos esse mesmo verso novamente? Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Eu convido as crianças a partir de 3 anos que possam apreender e guardar em seus corações. E nós vamos orar por elas e por nós. Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa aplicar em nossos corações a palavra. Então, as crianças a partir de 3 anos, elas podem se retirar. Nós vamos orar então nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos, onde está. Essa é animação, empolgação para ouvir a palavra, né? Vamos orar. Pai bendito, todo poder, pela fé que o Senhor colocou em nossos corações, pela mensagem do Evangelho de Cristo pregada, mostrando-nos um escape da condenação para a qual os nossos corações nos conduzia. Nós somos alcançados e feito igreja. Louvado seja o teu nome, Pai. Que esses pequenos, Senhor, que aqui agora vão aprender da tua palavra, vão te cultuar e aprender de modo que possam compreender, possam de fato guardar as tuas palavras em seus corações, crescer nela, conhecendo o Senhor. E nós, Senhor, que tenhas misericórdia de nós, Pai. Que apesar das nossas imperfeições, da nossa constante condição de incredulidades acerca de tantas coisas, Pai, que possamos ser tomados de consciência, iluminados de consciência pelo Teu Santo Espírito, que a Tua palavra possa fazer sentido em nossas vidas, que elas venham se tornar prática em nossas vidas. E assim vamos nos reconhecer como um povo que não se conformou com este mundo, mas que se moldou a Tua palavra em conformidade com Cristo. Tenha misericórdia de mim, Pai, que não venha comprometer a pureza da Tua palavra, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, do coração da Tua igreja, sejam agradáveis na Tua presença. E Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o Deus em quem nós confiamos. E a Ti, Senhor, louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós somos, enquanto igreja, enquanto cristãos, enquanto povo que procura viver em conformidade com a palavra do Senhor constantemente impactados ou dirigidos a viver uma conduta diferente daquela que deveríamos abraçar. O mundo ele faz uma oposição, e quando eu falo mundo, me permitam, não estou falando da criação em si, mas do mundanismo, do mundo sem Deus, dos incrédulos, das pessoas e da conduta e valores que não correspondem às verdades do Evangelho. Este mundo vive em constante oposição com aquilo que pregamos, professamos e procuramos guardar em nossos corações. Mesmo que muitas vezes esse conflito, esse confronto, ele não seja direto, ele é muitas vezes persuasivo. Ele vem dentro de um espírito de normatização do erro. E nós vamos então deixando para lá, até que o nosso coração não faça mais distinção entre coisas que são de Deus e aquelas que não são. Sim,
Os princípios desse mundo nos levam a exaltar a nós mesmos, nossas habilidades, as nossas virtudes. Nós aprendemos um pouco sobre isso ontem, na programação que fizemos com os jovens aqui na igreja. Virtudes e habilidades como os talentos, a popularidade, a sabedoria, o intelecto, tudo que nós, de algum modo, temos contato ou adquirimos com algum esforço, isso que em si não é nenhum problema. Mais uma vez, que se torna o objetivo maior das nossas vidas, como Deus em nossos corações, sobre o qual nós estamos dispostos a sacrificar e nos sacrificar para obter mais e mais dessas coisas. Porque é isso que as pessoas que não têm a Deus requerem de nós, que nós sejamos mais sábios, mais eloquentes, mais populares, mais habilidosos, mais talentosos. E se não formos assim, talvez não sirvamos para pertencer ao seu meio. Talvez sejamos ridicularizados, taxados, ou simplesmente escanteados, simplesmente não absorvidos nos seus grupos populares, cheios de pessoas de bom status, de boa aparência, como muitas vezes nossos corações são levados por essas coisas. Talvez os maiores perigos da igreja hoje no Brasil, na nossa cidade, no nosso contexto, não seja a perseguição externa, mas seja a influência e invasão do mundanismo em nossas próprias vidas, na maneira como nós pensamos e na maneira como nós nos relacionamos. A igreja em Tessalônica, plantada ali durante a segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo então sai a pregar o evangelho para o qual ele foi abraçado, ela surge depois de uma necessidade de Paulo, depois de Paulo ter sido milagrosamente solto de uma prisão em Filipos. Ele vai a Tessalônica, ele vai a uma sinagoga, ele vai pregar a palavra do Senhor, descendo ali de Filipos a Tessalônica por uma estrada romana. O Império Romano fez muitas estradas romanas para facilitar o acesso das tropas à vastidão do Império. Paulo utiliza as mesmas estradas para fazer com que o Evangelho de Cristo seja pregado. E ele vai de sinagoga a sinagoga, anunciando um evangelho, um modo de pensar, um modo de viver, uma cosmovisão, uma maneira de enxergar o mundo à nossa volta, diferente da prática habitual daquelas pessoas. Talvez como nós tentamos fazer e viver no contexto no qual nós estamos inseridos todos os dias. Uma coisa importante nós compreendermos aqui Paulo havia sido um fariseu. Se nós conhecermos os primeiros capítulos de Atos, nós vamos ver lá o Saulo, perseguidor da igreja de Cristo. O Saulo que tinha sobre os seus pés as vestes de Estevão, enquanto este era apedrejado por pregar a Cristo. O Saulo que havia aprendido e crescido aos pés de Gamaliel, um rabino erudito naquele contexto. Por isso, talvez, esse mesmo Paulo, agora transformado, tenha tanta facilidade em entrar nas sinagogas. Sim, as sinagogas que naquele contexto eram dominação dos fariseus. Nós temos dois grupos importantes daquela sociedade, principalmente na sociedade da Palestina, entre os judeus. Nós temos os saduceus, que dominavam o governo do templo de Jerusalém, que era uma figura de autoridade dentro do povo judeu, e nós temos um outro grupo, os fariseus, que se espalhavam por sinagogas ao longo de todo o mundo, fazendo prosélitos, pregando como missionários. Cristo exaltando o vigor do avanço missionário dos fariseus, ele vai dizer que os fariseus não prendiam, não economizavam esforços em ir fazer discípulos, mas faziam discípulos do diabo. Porque não era a verdade de Deus que eles pregavam, mas a idolatria da lei. Paulo então vai de sinagoga a sinagoga, pregando o evangelho. Tessalônica era uma cidade importante, era a capital econômica da Macedônia. Uma cidade importante naquele contexto, uma cidade provavelmente que reunia pessoas de vários lugares do mundo, dado o ponto ali de contato entre a Ásia Menor e a Europa. Paulo chega a Tessalônica e prega numa sinagoga por 3 sábados. Quase um mês Paulo ficou ali naquela cidade. 3 sábados, alguém repetiu, é isso mesmo.
Paulo pregou o evangelho ali naquele lugar. Em Atos capítulo 17, eu peço que você possa abrir a Bíblia comigo. Atos capítulo 17. Acompanha comigo a narrativa e há uma beleza em nós acompanharmos a narrativa. A narrativa, ela traz aspectos importantes sobre o qual o autor, ele quer que você se ambiente, você apreenda daquele contexto. E Lucas, ele faz isso muito bem, aqui no livro de Atos, capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim: tendo passado por Anfípolis e por Apolônia, chegando a Tessalônica, ou seja, Paulo havia saído de Filipos, descido pela estrada romana, passando por Anfípolis e depois por Apolônia, chegou a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Opa, tem uma sinagoga de judeus. Paulo, então, parou lá. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo, porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que vêm transtornando o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, muitas mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Até aqui. Então Paulo vai, prega em Tessalônica, nas sinagogas, é perseguido, Jason é levado perante as autoridades, eles não encontram Paulo, Silas, Timóteo. Jason, então, ele é libertado, paga a fiança, é libertado, e Paulo, então, e Silas e Timóteo são estimulados a sair de Tessalônica, são levados até Bereia. Em Bereia, Paulo encontra outra sinagoga. Do mesmo modo, Paulo vai pregar na sinagoga. Os bereanos começam a abraçar a palavra do Senhor, examinando as Escrituras, entendem que aquilo é a verdade de Deus, são tocados pelo Espírito Santo, abraçam o Evangelho. Aí os judeus que haviam se enchido de inveja, como Lucas bem coloca aqui, lá em Tessalônica, descem até Bereia, fazem um novo alvoroço. Paulo então sai de Bereia, vai pelo mar, vai para Atenas agora. Muitos de vocês, eu tenho certeza, conhecem aquele discurso belíssimo de Paulo ali pregando no Areópago em Atenas, quando Paulo utiliza a figura do Deus desconhecido e conhecedor, Paulo, de toda a filosofia grega, citando filósofos importantes daquele contexto. Paulo prega a verdade de Deus também em Atenas. E de lá de Atenas, Paulo manda manda Timóteo de volta a Tessalônica. Timóteo, aconteceu uma coisa maravilhosa em Tessalônica. Vai lá, fortalece aquela igreja. Timóteo então volta para Tessalônica. Paulo sai de Atenas, vai para Corinto. Timóteo chega, encontra com Paulo em Corinto, traz notícias boas de Tessalônica. A igreja está viva, a igreja está crescendo, a igreja é padrão.
E aí Paulo escreve uma carta para aquela igreja. Timóteo leva a carta a Tessalônica. Há um problema de entendimento acerca da volta de Cristo, rumores de que Cristo já teria vindo, Cristo ainda viria iminentemente. Paulo então escreve uma segunda carta, logo em seguida, reforçando algumas questões doutrinárias. Mas algumas coisas eu queria chamar a sua atenção. Primeiro, desse contexto aqui, para nós compreendermos bem aquilo que queremos com a palavra que nós lemos no início, antes mesmo de orarmos a Deus. Apesar da oposição dos judeus, apesar do alvoroço que eles causaram lá em Tessalônica, Paulo e seus discípulos, as pessoas que ali abraçaram o evangelho de Cristo, levantaram ali uma igreja. Uma igreja foi plantada naquele lugar. Depois, Paulo vai para Bereia, Atenas, como já falei. E de lá ele manda Timóteo para fortalecer aquela igreja. Volta teus olhos para os versos 2 e 4 do texto de Atos, agora. 2 a 4 do capítulo 17 do texto de Atos. Algumas coisas eu quero que você possa observar aqui sobre essa igreja que se levantava ali em Tessalônica. A partir do verso 2 do capítulo 17 de Atos, vai dizer que Paulo, segundo o seu costume, como eu bem enfatizei aqui, foi procurá-los. Foi procurar a quem? Foi procurar os fariseus, foi procurar os judeus que eram responsáveis pela sinagoga. E eles deixaram que Paulo pregasse lá. Paulo tinha acesso a isso. Paulo conhecia como funcionava esse processo. E Paulo então prega lá por 3 sábados. E por 3 sábados. O que foi que Paulo fez? Um discurso emocionado? Não, Paulo não estava interessado nas emoções deles. Paulo arrazoou com eles as escrituras. Como foi que ele fez isso? Expondo e demonstrando. Paulo ensinou palavra a palavra. Paulo ensinou acerca daquilo para onde as escrituras apontavam. Ele não os comoveu, ele os ensinou. E o que foi que ele ensinou? Ele ensinou que foi necessário que Cristo morresse e que ressuscitasse, porque sem isso não poderia haver igreja. Se Cristo não morresse pelos nossos pecados, nós ainda seríamos devedores. Se Cristo não ressuscitasse, nós não poderíamos ter a esperança, a expectativa da vida eterna, da vitória sobre a morte, da ressurreição. Essa foi a verdade que foi iluminada no coração daqueles tessalonicenses. E Paulo vai dizer então que este Cristo é Jesus. A pregação de Paulo era Cristo. A mensagem do evangelismo de Paulo era Cristo. A morte de Cristo pelos nossos pecados, a sua ressurreição como esperança da nossa vida eterna. Foi isso que alguns poucos judeus abraçaram aquela fé. Mas foi essa verdade que muitos dentre os gentios, como o texto bem coloca, alguns daqueles judeus que ali eram responsáveis pela sinagoga, foram persuadidos. Mas muitos, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Abraçaram o evangelho de Paulo, abraçaram o evangelho que Paulo pregava. Alguns judeus, muitos gregos piedosos. O que são esses gregos piedosos? Talvez muitos deles prosélitos, convertidos ao judaísmo, mas com certeza gregos que iam ali constantemente aprender do Deus da Bíblia na sinagoga, mesmo não sendo judeus. Já tinham o seu coração conduzido, mas não tinham ainda sido anunciado a eles a mensagem de Cristo. Faltava isso. Cristo então é revelado, faz sentido na vida deles, tanto eles quanto algumas distintas mulheres, como aqui o texto coloca, provavelmente por se tratar mulheres de uma classe mais elevada da sociedade, abraçam o evangelho de Paulo. Muitas pessoas sendo convertidas ali durante 3 sábados que Paulo pregou naquela cidade. E essa igreja veio a ser modelo. Vocês lembram quando nós estudamos 1 Tessalonicenses? Aquela igreja era modelo de padrão, modelo por um amor esforçoso, um amor que colocava o cristão em sacrifício em função do outro, para atender ao outro, uma fé firme, uma esperança firme no Senhor. A igreja que cresceu ali era uma igreja modelo. Mas alguns judeus
cheios de inveja, inflados de inveja, eles começam a dizer mentiras, a transformar a verdade de Deus em mentira. É claro que Cristo vem reinar, mas não é um reinado comparado ao de César. Cristo não vinha reinar para destituir César. Eles diziam que Paulo estava pregando que Cristo iria tomar o governo de César. E aquela sendo uma cidade importante para o governo, sendo uma cidade importante no Império Romano, logo começou a criar ali um rebuliço, a criar ali uma inquietação, porque eles bem sabiam como o Império Romano reprimia os levantes contra o imperador. Versos 5 a 8 do capítulo 17 de Atos vai dizer que os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltaram a casa de Jasão, procuraram trazê-los para o meio do povo, intimidando as pessoas que haviam abraçado a verdade do Evangelho. Paulo envia Timóteo, quando Paulo chega em Atenas, ele envia Timóteo com o propósito de fortalecer aqueles que haviam abraçado a fé. Ele teve pouca oportunidade. Foram 3 semanas pregando o Evangelho, mas aquilo encheu o coração de Paulo de amor para com aqueles tessalonicenses. Timóteo volta e ele percebe que aqueles tessalonicenses que antes estavam mortos, agora estavam sendo mortos. Eles estavam mortos em pecado, mortos para com Deus, agora estavam sendo mortos por causa do Evangelho de Cristo. E não somente isso, muitos deles perdendo suas propriedades. Mas ainda assim, a igreja permanecia triunfante. Ainda assim, eles permaneciam com a fé que eles abraçaram, e eles não abriam mão dela, apesar da perseguição. Que conduta exemplar para nós no nosso tempo. Como seria se fôssemos nós os perseguidos? Como seria se fôssemos nós aqueles que em algum momento de nossas vidas tivéssemos que fazer coisas que desagradam a palavra do Senhor para alcançar os favores desse mundo? Permaneceríamos inabaláveis? Ou cederíamos, porque afinal de contas temos coisas a conquistar nessa terra? Sabe, nós vivemos dentro de uma percepção de cristianismo muito superficial, muito rasa. E nós fazemos de Deus um Deus tão pequeno, tão pigmeu quanto as nossas expectativas acerca da vida cristã. De modo que muitas coisas, como eu falei, do mundanismo, são tão práticas, são tão normatizadas em nossas vidas, que nós nem percebemos. Nós pensamos acerca dos nossos namoros, e isso principalmente entre os jovens e adolescentes, que simplesmente, se eu não tiver relações com a minha namorada, está tudo certo, meu namoro é cristão. Isso não é bem verdade. Tem muitas outras coisas que eu faço que fazem com que o meu namoro seja muito igual a qualquer namoro lá fora. E não é só porque eu não tenho relações com ela que o meu namoro é puro. Há muitas coisas em nossas cabeças, enquanto homens e mulheres, que pensamos que precisamos trabalhar e trabalhar e trabalhar para dar o melhor para a nossa família. E quanto a Bíblia nos ensina que o melhor para a nossa família é de graça. Não exige de nós trabalho, trabalho e trabalho e dinheiro. Porque nós abraçamos o mundanismo em nossos corações de maneira muito sutil e não percebemos isso. Por isso é tão difícil nós vermos homens comprometidos com a igreja, porque eles estão trabalhando para dar o melhor para a sua família. E não podem ser exemplo de homens comprometidos com a igreja do Senhor para seus filhos. Timóteo juntou-se novamente a Paulo em Corinto, para onde Paulo havia saído depois de Atenas. Então, com a boa notícia, ele escreve então as cartas. Pessoas dentro da igreja estavam lá em Tessalônica, ainda assim, persuadindo a igreja contra as verdades da graça, do evangelho da graça. A igreja não só sofria uma perseguição dos de fora, dentro também, muitas heresias, pessoas que escreviam cartas dizendo que tinha sido Paulo, pregando evangelhos diferentes daquele que era a verdade de Deus. Haviam situações de irmãos que queriam, então, deixar de trabalhar, porque Cristo, afinal de contas, ia voltar. E se tornava um peso para a sua família e para a igreja.
na verdade, utilizavam do argumento da volta de Cristo como desculpa para a sua preguiça. Paulo mostra que o crente não aguarda a vinda de Cristo, fazendo romaria, subindo monte, ou vivendo às custas da igreja. A igreja deveria aguardar a vinda de Cristo, refletindo Cristo em suas atividades. Se eu tenho consciência de que aquilo que eu faço é o que eu deveria fazer, eu só vou passar agora, uma vez que eu sou cristão, a refletir Cristo naquilo que eu faço. Mas se eu entendo que eu preciso mudar aquilo que eu faço, porque não corresponde à verdade de Cristo, então eu devo mudar. E não é só porque Cristo está para voltar. Ele pode voltar a qualquer momento, ele pode voltar daqui a alguns anos, e eu posso morrer e não vê-lo voltar. As nossas rotinas e as nossas boas obras com Cristo, elas refletem Cristo em nossas vidas. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 a 13, Paulo vai tratar dessa questão com muita propriedade. Ele vai dizer a partir do verso 6 de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão às custas de outrem, pelo contrário, com labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando, ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ele não está dizendo que a igreja deveria negligenciar as pessoas, mas que os preguiçosos deveriam ser exortados. A igreja deveria continuar fazendo o bem. Lembremos, era uma igreja que era padrão no seu amor esforçoso, no esforço do seu amor. No capítulo 1 desta carta, da segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo vai confirmar a participação da igreja no reino, diante das mentiras que haviam dito. Sabe o que estavam dizendo naquela igreja? Olha, Cristo voltou e vocês ficaram. E aí as pessoas começavam a ficar inquietas. Opa, Cristo voltou, nós ficamos, o que aconteceu? E aí Paulo vai dizer, olha, não, vocês estão confirmados em Cristo, vocês abraçaram o Evangelho. Não tem isso de uns foram, outros ficaram. Quando Cristo voltar, vai voltar de uma vez. Mas não vai voltar antes que se manifeste o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, como ele vai então chamar no capítulo 2. Paulo vai tratar justamente disso, sobre o entendimento dos fins dos tempos no capítulo 2. E no 3, Paulo vai orar pelos Tessalonicenses, fazendo algumas exortações finais, ao que chegamos ao nosso texto, do capítulo 3, do verso 5. Mas antes do verso 5, vamos entender um pouco esse contexto. Vamos ler do verso 1 até o verso 5, e eu peço que você possa ler comigo. Vamos fazer a leitura juntos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Paulo traz aqui a necessidade de sermos guardados do maligno. Nós sabemos disso.
Precisamos ser guardados do maligno. O astucioso e malicioso, inimigo das nossas almas, vai estar continuamente armando armadilhas à nossa volta. Não, ele não pode nos fazer pecar. Essa é uma responsabilidade nossa, essa é uma culpa nossa. Mas ele oferecerá oportunidades para manifestar aquilo que está em nossos corações. E com isso nos acusará diante de Deus. Desde a queda, a igreja tem sido perseguida por causa do plano da promessa de Deus revelado em sua aliança e em sua relação pactual com seu povo. Ele mesmo separou para o seu relacionamento pessoal um povo que ele chama de propriedade exclusiva. O povo de Deus, então, passa a ser alvo de um inimigo consumado, um inimigo das nossas almas, do aqui chamado de maligno. Mas se a igreja é perseguida, Deus sempre será o seu castelo mais forte, como era dito nas palavras de Martinho Lutero, reformador. Porque Deus mesmo conduz a igreja em perseverança. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz: o Senhor Cristo, Senhor Jesus Cristo, conduza o vosso coração ao amor e à constância, à perseverança, à paciência de Cristo. O apóstolo aponta então para a fidelidade de Deus. É o fato de Deus não mudar, é o fato de Deus ser digno de confiança, que nos coloque em nosso coração confiança de que o maligno não pode nos tocar, que garante a nossa proteção. É porque Deus é tudo o que prometeu ser para nós, que sentimos o conforto da confirmação de sermos tudo o que Ele prometeu que nós seríamos. Sem Ele, nós não somos nada. E esta confirmação daquilo que nós somos, ela se torna evidente em nossa confiança, de modo que nós vivemos aquilo que seremos. Uma vez que fomos alcançados para o Evangelho, a nossa perspectiva de mundo ela foi mudada, a nossa visão de futuro foi mudada. Porque eu percebo que essa vida é efêmera, é passageira, é uma brevidade, é uma vaidade. E logo eu estarei na eternidade dos céus, porque é para isso que eu fui chamado. Esta não é a minha casa, eu sou peregrino nesse lugar. Não faz sentido, eu seria um tolo se eu ajuntasse para mim os meus tesouros sobre essa terra, num lugar que vai ser destruído. Sobre esse aspecto da conduta do maligno, da perseguição do maligno, da proteção de Deus. Ele me lembra do livro que estou lendo com Lucas agora, meu filho, 3 anos. É uma versão mais infantil de um clássico de John Bunyan, que é o Peregrino. E como ele é ilustrado, Lucas tem uma coisa pela parte em que cristão luta com Apolion. Do começo para o meio do livro, há uma luta do cristão com Apolion. Apolion é justamente o inimigo das suas almas. E Apolion ele se levanta contra o cristão que está ali armado, revestido de uma armadura que ele recebeu depois que o fardo do pecado foi tirado das suas costas. Ele está seguindo em direção, no caminho da cidade celestial. E então Apolion chega. Ele tinha pés de urso, tinha asas de dragão, e chega para lutar contra o cristão, com dardos inflamados, dizendo não aceitar que ele saia, que ele fuja da cidade da destruição. E o cristão vai dizer que ele não pertence àquela cidade, porque ele recebeu a palavra que mostrava que ele deveria ir na direção da cidade celestial, porque agora ele pertencia a uma outra cidade, aquele não era mais o lar dele. Essa é a conduta do cristão. Então o cristão armado ali com o seu escudo e a sua espada, ele mesmo ferido, mesmo atordoado com as investidas de Apolion, ele fere Apolion que foge dele. Paulo traz uma visão semelhante. Ele traz um maligno, um inimigo, investindo contra a vida da igreja, mas ele vai dizer que a fidelidade do Senhor é a nossa segurança. Deus ser o que Ele prometeu ser para nós é a nossa armadura. É a nossa torre forte. E por isso nós não vamos ser abalados pelo inimigo. O apóstolo aponta então para a fidelidade do Senhor, como garantia da nossa proteção. Porém, essa fidelidade, ela precisa ser confirmada na minha vida. A fidelidade de Deus e o fato de eu pertencer agora a Cristo, eu não pertencer mais à cidade da destruição,
eu confrontar a acusação de Apolion, vencê-lo e dizer que eu não pertenço mais à cidade da destruição, eu estou indo para a minha casa, que é a cidade celestial. Isso envolve a responsabilidade de refletir em minha vida a conduta do reino. Porque se eu sou de Cristo, eu preciso ser como Cristo. Ela não pode ser uma fé da língua, da boca para fora. Ela precisa ser algo que moveu o meu interior e que é manifestado em minhas ações. Tiago vai escrever, lá no capítulo 2 do livro de Tiago, verso 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E embora muitas vezes nós sejamos tentados a colocar, lendo esse texto, lendo a carta de Tiago, parece que a gente tem um hábito natural de confrontar ali fé com obras. Não é essa a essência da coisa. Enquanto Paulo rejeita a perspectiva de salvação pelas obras, pelas obras sem fé, Tiago rejeita a perspectiva de salvação de uma fé sem obras. O que está em confronto aqui é uma fé viva ou uma fé morta. A fé sem obras é morta como uma obra sem fé. Não vale de nada, não serve de nada, não evidencia nada. Mas se eu fui alcançado, se foi posto no meu coração, outorgado por Deus a fé, porque pela graça sois salvos, estão vindo de vós, é dom de Deus. A fé é o meio que me faz alcançar essa salvação, e essa fé é dom de Deus. Isso precisa ser manifestado em nossas vidas. Por isso que ele vai dizer que o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós outros, de que não só estás praticando, mas também vais continuar praticando a palavra do Senhor, porque essa é a evidência da igreja. Uma igreja que vive em conformidade com Cristo. Tiago rejeita a genuinidade de uma fé sem obras, colocando, na verdade, a fé viva e a fé morta em conflito. Pois obras não produzem fé, mas a fé viva produz obras, e as obras confirmam a fé. Por isso a igreja tem a necessidade de viver como Cristo. Paulo sabia que o maior perigo que a igreja poderia enfrentar não é a presença ou a ameaça de um inimigo, mas a ausência de Deus e da obediência em sua palavra. Sem a graça de Deus, não podemos manifestar uma fé verdadeira, pois a soberania de Deus, e tão somente a soberania de Deus, dentro ali de todas as doutrinas da graça, ela nos ensina que não pode haver constância da igreja sem uma regeneração, a igreja ser gerada de novo no Espírito Santo. Por isso ele ora assim, dizendo: o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. A palavra constância, ela é também traduzida em outras versões com outras palavras. Por exemplo, a NVI, ela vai trazer, em vez de constância, perseverança. Se você usar uma versão mais antiga, corrigida fiel, ela vai trazer, em vez de constância, paciência. E as três são verdadeiras, as três são utilizadas constantemente para essa expressão do grego. Ela trata de um amor soberano de Deus que é evidenciado em nós, em uma firmeza, em uma capacidade de suportar um peso, que é a oposição e hostilidade desse mundo. Ciente de que toda a obra da salvação, ela é planejada, aplicada e consumada em nossas vidas por Deus, e tão somente por Ele. Por isso a Ele toda a glória. O Senhor, aqui, nesse texto, é Cristo. O caminho que conduz o nosso coração ao amor de Deus, que conduz o nosso coração à constância. A expressão conduzir, aqui que significa tirar os obstáculos do caminho. Não há mais, o véu foi rasgado, não há mais barreiras. Nós fomos reconciliados com Deus por causa de Cristo. Em Atos, nós éramos ditos, antes de sermos chamados de cristãos, como aqueles do caminho. Cristo aqui é apresentado como o caminho que conduz a igreja ao amor de Deus e à perseverança, à constância de Cristo. Este amor
é a fonte firme da nossa estabilidade. Sem o amor de Deus, nós não seríamos estáveis enquanto cristãos. A nossa salvação estaria cambaleando. Sem a certeza do amor de Deus, nós sequer poderíamos ter certeza da nossa salvação. Esse amor é um lugar do qual ninguém pode nos arrancar. Se nós abrirmos nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versos 37 a 39, Paulo ensina assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo conduziu o nosso coração ao amor de Deus, de onde ninguém pode nos tirar. O homem não regenerado, ele não conhece a Deus. Ele vive separado de Deus. Ele vive ignorante quanto ao seu Criador. O homem não regenerado, ele não pode obedecer a palavra do Senhor naturalmente. Pois ele foi endurecido, o seu coração foi endurecido para com a palavra. Por isso ele vive em constante rebelião para com Deus. Os incrédulos, eles não amam ou não têm compromisso com a verdade de Deus. E por isso que eles não creem nela. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo havia dito nos versos 9 a 12, escrevendo: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem mais crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O autor de Hebreus vai dizer que aqueles que não abraçaram a verdade do Evangelho é porque a palavra não lhes foi acompanhada por fé. Quando os incrédulos ouvem o Evangelho e recusam o amor à verdade, eles demonstram seu prazer, seu deleite para com a mentira, com a injustiça. Eles trocam a verdade pela mentira, como Paulo vai escrever aos Romanos. Eles trocam o amor da verdade pela paixão do pecado, pelo desejo do pecado, pelo deleite e o prazer do pecado. A sua disposição natural é uma aversão à existência de Deus ou à existência de uma lei que os puna ou que diga que eles não podem vivenciar aquilo. É muito mais fácil acreditar que Deus morreu ou que Deus não existe, porque assim eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso relativizar o que eu quiser, eu posso normatizar o pecado que eu quiser, porque eu faço a minha lei. Não tenho quem me julgue. Porém, nós sabemos que teremos que prestar conta de tudo que nós fizermos diante de Deus. Não tem os incrédulos qualquer habilidade natural ou existência de fé em seus corações que os dirige a Deus. Na salvação, a vontade é de Deus e não do homem. A vontade do homem é uma resposta à iniciativa de Deus, ao mesmo tempo que é uma resposta mediante a uma fé que Deus escolheu colocar em seus corações. E só enxergamos essa verdade por causa da obra santificadora do Espírito Santo. Versos 13 em diante, do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo vai explorar mais esse tema, dizendo que, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Ele está se referindo à igreja, irmãos amados pelo Senhor, não os outros, que anteriormente ele havia chamado de malignos ou homens perversos. Aqui ele está se referindo à igreja amada pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação,
pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem os vossos corações e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Paulo havia arrazoado, exposto, demonstrado as Escrituras, demonstrado que aqueles homens, que Cristo havia morrido numa cruz para libertá-los do império das trevas, para transportá-los para um novo reino, para fazer deles um novo povo. Eles haviam sido libertados da escravidão do pecado. E todos os que haviam sido escolhidos pelo Pai foram abraçados pelo amor do Pai. O sacrifício de Cristo foi triunfante sobre todos aqueles que Deus elegeu naquele lugar, em Tessalônica, como tem feito ao longo de toda a história da igreja, e em nossos dias, e com as nossas vidas, enchendo o nosso coração de consolação e de esperança, mesmo em meio a um mundo perverso, a um mundo tão maligno, com tantas sutilezas tentando nos enredar. Paulo nos ensina, no verso 5 do capítulo 3 do nosso texto, dizendo que o Senhor deve conduzir o nosso coração ao amor e à constância de Cristo. A palavra aqui traduzida para constância, ela trata de uma firmeza, de uma segurança capaz de suportar um grande peso. Será que se nós olharmos para a nossa vida e para aquilo que temos suportado até aqui, ou que não temos suportado até aqui, será que nós nos enxergamos assim como igreja? Somos uma igreja constante. Somos uma igreja que tem suportado um grande peso de hostilidade, de valores que não correspondem com a palavra do Senhor, de um mundanismo que não corresponde com os princípios do Evangelho, com as tradições que Paulo, que Isaías, que Jeremias, que Moisés ensinaram ao longo de toda a história da redenção. Somos essa igreja? Quase sempre que Paulo emprega essa palavra, esse termo, ele trata de uma oposição, a hostilidade do mundo caído contra Cristo ou contra a igreja. E na maioria das vezes essa expressão ela é traduzida por perseverança e paciência. São termos mais comuns na nossa tradução. Em Romanos capítulo 5 nós temos uma evidência disso. Romanos 5, versos 3 a 5 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e nos foi outorgado. Novamente aqui, a expressão aqui traduzida por perseverança, colocada numa situação de oposição, da hostilidade do mundo contra a igreja de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 1, também verso 6, falando sobre tribulações, ele vai dizer: mas se somos atribulados, é para nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência, a palavra que é traduzida para paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Novamente, tribulação, sofrimento, imprimindo na igreja uma característica da igreja: constância, perseverança, paciência. Esta constância, ela trata de uma graça preservadora, de uma segurança eterna. O que nos faz suportar não é a força do nosso braço. O que nos faz suportar é a graça de Deus. E somente ela pode fazê-lo. Esta é uma doutrina que confirma que aqueles que são trazidos a Cristo jamais se perderão. Porque a nossa segurança não é pela força do nosso braço, pelo nosso conhecimento, pelas nossas habilidades, mas é por aquilo que o Espírito Santo faz.
na vida da igreja. Se há igreja, é porque há Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, nós já teríamos caído do nosso estado de salvação. Por isso, esta segurança, ela inclui perseverança, pois ela é manifestada em uma vida vivida na busca da piedade cristã, em todos os nossos desejos e as nossas ações. Nós não perseveramos para alcançar, nós perseveramos porque fomos alcançados. E nós perseveramos na certeza de que triunfaremos, porque aquele que nos chamou é fiel para completar a obra em nossas vidas. Deus é constante, Deus não pode mudar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E se nós cremos que Ele é o que Ele prometeu ser para nós, nós precisamos viver de acordo com aquilo que Ele nos chamou para sermos nele. Quando falamos que fomos escolhidos por Deus, tratamos da beleza de uma segurança daquilo que foi feito na eternidade pretérita. Nós fomos escolhidos desde o princípio, Paulo vai dizer aqui aos Tessalonicenses, para uma esperança eterna. Desde muito antes de existirmos, para toda a eternidade. Pois aqueles que foram escolhidos pelo Pai em amor, são conduzidos por Cristo em sua cruz e regenerados pelo Espírito Santo, buscará santidade na segurança da salvação. A segurança da salvação, a certeza da salvação é a nossa maior motivação para vivermos uma vida santa. Porque a segurança da salvação nos dá a perspectiva da eternidade. E é a perspectiva da eternidade que nos dá a consciência de que nós não pertencemos a esse mundo. Então não importa o que venhamos a perder nesta vida por alcançar os céus. Mas importa perder o céu para alcançar qualquer coisa nessa vida. Parafraseando Richard Baxter. É verdade, portanto, que uma vez salvos, salvos para sempre. E nesta verdade, o Deus que realiza a salvação é o único glorificado. Não somos salvos para sempre porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque aquele que é tudo em nós, foi tudo para nós e garante a nossa salvação. Pois a igreja, cada um de nós, segue com diligência a vocação para o qual nós fomos chamados. Quando confiamos que Deus é para nós o que prometeu ser em sua palavra, estamos honrando a Deus e Deus é mais glorificado em nós. Quanto mais as nossas vidas forem entregues às mãos dele, quanto mais nós confiarmos nele, quanto mais tivermos contentamento nele, mais ele se manifestará através de nós, as pessoas à nossa volta. Quando Paulo orou pelos Tessalonicenses, ele os levou a lembrar de seus consolos, dos consolos das dores dessa vida. Pois Cristo conduziu ao amor de Deus, pois o Espírito de Deus é quem dá o poder à perseverança. E estas são consolações que as perdas dessa vida, as tristezas dessa vida, não podem apagar, não podem arrancar do nosso coração. Pois o Senhor quem nos conduz à igreja, Ele conduz a igreja a todas essas promessas que Ele nos tem dado em sua palavra. Se nós pudéssemos perder a salvação, se nós pudéssemos ser arrancados do amor de Deus, essas palavras de Paulo, lá em Romanos, aqui aos Tessalonicenses, elas não fariam sentido como escritura, como palavra de Deus. Mas se formos conscientes acerca daquilo que nós somos chamados para ser, se nós de fato compreendermos que essa verdade de Cristo, arrazoada, exposta, ensinada por Paulo lá em Tessalônica, naqueles 3 sábados maravilhosos, milagrosos, que ali ele esteve, pregando a palavra do Senhor. 3 sábados. Quantos domingos nós temos passado aqui, domingo após domingo, ouvindo a palavra do Senhor? Quanto isso tem feito sentido em nossas vidas? Quanto isso tem enchido a nosso coração de perseverança? Sabe, se esse Cristo pregado ali, morto, crucificado sim pelos nossos pecados, mas vitorioso, ressurreto, nos dando esperança de uma eternidade com Deus, se isso de fato faz sentido em nossas vidas, toda a nossa vida precisa mudar em relação a isso, em razão disso, e apontar para isso. Se não somos vistos como cristãos, deveríamos questionar sinceramente o nosso cristianismo.
Porque a nossa conduta precisa refletir aquilo que nós pregamos. A nossa boca, a nossa palavra, sem a resposta da nossa vida, ela é vazia. Palavras vão ao vento. Nós precisamos viver aquilo que professamos ser. E assim nós vamos estar glorificando aquele que fez tudo. Todo o trabalho foi do Senhor. Nós somos alcançados. Nós somos amados quando éramos ainda pecadores. Nós somos trazidos, atraídos para Deus, conduzidos por Cristo. A oração que eu faço para a Igreja de Cristo, aqui, a Igreja Presbiteriana, na Encruzilhada, é talvez a oração de Paulo. Que o Senhor, em Cristo Jesus, que o Senhor conduza o coração desta igreja ao amor de Deus e à constância, à perseverança, à paciência de Cristo. Que as nossas ansiedades sejam sempre colocadas diante de Deus. Vamos passar por tribulações. Vamos passar por angústias em nossas vidas. Porém, a certeza da salvação precisa encher o nosso coração de gratidão. Porque nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo. Mas nosso temor precisa ser naquele que pode lançar a alma no inferno. Por isso, a nossa certeza da salvação ela é firme. Porque aquele que tem poder sobre a nossa alma garante a nossa salvação. Essa precisa ser a nossa motivação para vivermos igreja. Não importa o que passarmos, Cristo vale a pena. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa nos conduzir a Ele.